Nelson Mandela. Um nome que ecoa não apenas nas ruas da África do Sul, mas em todo o mundo como um símbolo da resistência, da justiça e da reconciliação. Um homem que passou 27 anos preso por defender a igualdade racial e, ao sair, escolheu o caminho da paz em vez da vingança. Mas como essa trajetória começou? E por que Mandela se tornou a figura central na luta contra o apartheid? Hoje, você vai conhecer essa história. Tudo começou em 1918, na pequena vila de Meso, na região do Transkei, na África do Sul. Nelson Rolihlahla Mandela nasceu em uma família real do povo Xhosa, mas desde cedo percebeu que seu futuro não seria na realeza. Aos 9 anos, após a morte do pai, foi adotado por um chefe tribal, que lhe deu acesso à educação formal, uma raridade para jovens negros na época. Nos anos 1940, já formado em direito, Mandela começou a se envolver politicamente. A África do Sul vivia sob o regime do apartheid, um sistema legalizado de segregação racial que impunha a supremacia branca e marginalizava completamente a população negra. Era uma estrutura cruel e meticulosamente planejada para manter os negros pobres, desinformados e distantes do poder. Mandela ingressou no Congresso Nacional Africano, o CNA, um partido político que se opunha ao apartheid. No início, sua resistência era pacífica. Ele acreditava que o diálogo e a pressão internacional poderiam levar à mudança. Mas com o tempo, e após a repressão violenta de protestos, como o massacre de Sharpeville, em 1960, onde a polícia matou 69 manifestantes desarmados, Mandela concluiu que a luta pacífica não era suficiente. Assim nasceu o Umkhonto we Sizwe, ou Lança da Nação, um braço armado do CNA fundado por Mandela. O objetivo era sabotar instalações do governo, sem tirar vidas humanas. Essa decisão marcou um divisor de águas. Mandela agora era visto como um inimigo do Estado, um terrorista para o governo da minoria branca. Em 1962, Mandela foi preso e, 2 anos depois, condenado à prisão perpétua por sabotagem e conspiração. Começava ali um dos capítulos mais emblemáticos da história contemporânea. Durante os 18 primeiros anos de sua pena, ele ficou na prisão de Robben Island, em condições subhumanas. A cela era minúscula, sem aquecimento. Ele dormia no chão e realizava trabalhos forçados em uma pedreira de calcário. Ainda assim, Mandela não se deixou destruir. Lia, escrevia escondido e mantinha contato com líderes do CNA. Sua postura firme e serena o transformou, mesmo na prisão, em uma lenda viva da resistência. Ao longo das décadas de 70 e 80, o mundo começou a olhar com mais atenção para a África do Sul. Crescia a pressão internacional para o fim do apartheid. Artistas, líderes políticos e movimentos sociais em diversos países pediam a libertação de Mandela. Ele se tornava um símbolo universal de liberdade, mesmo sem ninguém ouvir sua voz por mais de 2 décadas. Nos anos 1980, o regime sul-africano começou a ruir. A economia enfraquecia. A repressão violenta gerava condenação mundial. O presidente Frederick de Klerk, um líder branco reformista, percebeu que o futuro da África do Sul dependia de uma transição negociada. E para isso, precisava de Mandela. Em 11 de fevereiro de 1990, após 27 anos de prisão, Nelson Mandela finalmente foi libertado. Sua saída foi transmitida ao vivo para todo o planeta. Era um momento histórico, carregado de emoção, esperança e tensão. Mas Mandela surpreendeu o mundo mais uma vez. Ele não pediu vingança. Não conclamou os negros a se revoltarem. Pelo contrário, defendeu reconciliação. Pediu união. Disse que a África do Sul precisava se curar, e não se destruir. Nos anos seguintes, liderou negociações com o governo e outros partidos para pôr fim ao apartheid. Em 1994, vieram as primeiras eleições multirraciais da história do país. Mandela foi eleito presidente da África do Sul, tornando-se o primeiro negro a ocupar esse cargo. Como presidente, governou com foco na reconstrução do país. Criou a Comissão da Verdade e Reconciliação, liderada por Desmond Tutu, para investigar os crimes do apartheid, tanto dos brancos quanto dos negros, com o objetivo de curar as feridas, não aprofundá-las. Durante seu mandato, Mandela enfrentou desafios gigantescos: pobreza, desigualdade, violência. Mas sua liderança moral, seu carisma e seu exemplo de perdão consolidaram a transição pacífica da África do Sul. Em 1999, aos 81 anos, deixou a presidência voluntariamente, um gesto raro no continente africano. Até sua morte, em 2013, Mandela continuou sendo uma voz ativa pelos direitos humanos, combatendo o HIV e mediando conflitos. Nelson Mandela é, sem dúvida, uma das figuras mais admiradas da história moderna. Sua jornada, do cárcere à presidência, não é apenas um exemplo de superação. É a prova de que a dignidade humana, a justiça e o perdão podem transformar nações inteiras.
Ao olharmos para o mundo de hoje, tão polarizado, tão ferido por ódio e discriminação, lembrar de Mandela é mais do que um exercício de memória. É um chamado à ação. Ele nos ensinou que a verdadeira liderança não vem da força, mas da coragem de perdoar. Que mudar o mundo começa com a escolha de não odiar. E por isso, mesmo depois de sua morte, Nelson Mandela continua vivo. Em cada jovem que acredita na justiça. Em cada cidadão que se recusa a se calar diante da opressão. Em cada país que escolhe a democracia e a igualdade. Mandela passou 27 anos preso. Mas, na verdade, foi o mundo que passou 27 anos esperando para ser libertado por ele.